Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve e descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco como aquela boa conversa entre amigos. E hoje nós vamos conversar com um advogado conselheiro da área empresarial. Ele tem muita coisa boa para contar para a gente porque ele atua há mais de 25 anos nessa área. Vamos conversar com ele, com Caio, mais conhecido como Caíto. Caio, seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Obrigada por você aceitar o nosso convite, né? Claro que eu vou pedir já para você começar se apresentando, nome completo para gente, e antes de você se tornar o empresário que você é, também advogado, você foi o menino, o filho, né? Também o esposo, pai. Conta pra gente um pouquinho da sua história e nós vamos entrar para o lado mais empresarial logo na sequência. Olá, tudo bom? Boa tarde. Também gostaria de agradecer pelo convite. Aceitei o convite do Renatão, né? Então, é um prazer estar aqui de volta. Bom, meu nome é Caio Lorenzo Cialdi, mais conhecido como Caíto, 46 anos, filho de Bauru, nascido, criado e crescido aqui, né? E é onde eu quero ficar. Sou advogado, empresário, como você citou. Casado com a Patrícia, tenho uma filha, Luísa, de 5 aninhos. Meus pais, Mônica e Luiz Carlos, mais conhecidos como Gaia. Então, e é isso, né? A gente está aqui há muito tempo. Eu sou criado, né, ali no Jardim América de Bauru. Há muitos anos sou enraizado em Bauru e falo que sou um bauruense que ama Bauru, né? Porque já saí, já voltei, então é aqui que eu quero ficar. Isso é muito bom, porque eu também sou bauruense, fico feliz, aqueles que não são e se apaixonam pela cidade, e aqueles que são também valorizam, né, a própria terra natal. Então, vamos começar agora, né, que no bastidor você comentou comigo a respeito de quando você ganhou seu presente relacionado à área que você queria exercer, que foi uma caneta Montblanc. Conta pra gente quando foi esse período e como você se descobriu, né, na área que hoje você atua. Eu acabei indo, né? A minha intenção era fazer administração de empresas, né? Quando ali no colegial ainda, e prestei para algumas instituições. E aqui em Bauru, curiosamente, foi o único lugar porque eu prestei direito, né? Porque a faculdade é muito boa, né? A gente é muito conceituada no direito. E aí foi olhando, já olhando, pô, se eu passar em Bauru, né, no direito, eu quero atuar como advogado empresarial, né? E foi exatamente isso. Então, quando a gente acabou, quando eu acabei passando, né, no direito, né, o presente, né, foi a caneta, porque realmente eu ia atuar no direito, né, e eu queria isso, né, eu queria realmente atuar como advogado. Um pouco assim, não era o desejo dos meus pais, eu pensava em um concurso como um qualquer dos pais, assim, a hora que o filho entra no direito, né, é justamente pensando em concurso público, mas eu quis ir para a carreira da advocacia mesmo, né, então eu comemorei quando eu tirei a OAB, assim como tivesse passado no concurso, né, e quando recebi a carteira, amo a advocacia, sou apaixonado, e mais apaixonado é porque eu posso também tratar com direito empresarial e atuar junto às empresas. Que área que você atua já há 25 anos? 25 anos, né? Então, comecei ali. Quando entrei na faculdade, 7 meses depois, eu já estava no escritório Bauru, o maior escritório na época, né? Que tratava de direito empresarial. Depois, passei por outros escritórios, né? Fui para e saí, montei um escritório. Aí foi quando até eu saí de Bauru, né? A gente saiu em 2004, fiquei um período fora. Fui para o Mato Grosso, em princípio era para ser assessor de magistrado e depois prestar concurso, aí não, voltei para advocacia, falei, não, é isso que eu quero, e aí foi realmente onde eu jamais saí, né? Então, nunca mais prestei concurso, tentei nada, isso foi bem no começo da carreira. E aí, 2006, 2005, 2006, já estava com o escritório lá no Mato Grosso, 2007 para 2008 voltei para o estado de São Paulo, para Araçatuba, tive 2 escritórios em Araçatuba. E depois eu voltei para Bauru já no mercado corporativo, como eu te falei, né? Então, foi um desejo olhando, né, para a estrutura do direito empresarial, o que me faltava? Pô, tá dentro de empresa, né? Olhar para a empresa para fazer uma parte
olhar para essa parte de assessoria preventiva, consultiva, né? Diminuir o orçamento com contencioso. Então, esse foi um caminho que eu acabei seguindo e fui também, né, presenteado aí, né? Óbvio, fui conhecido também por duas empresas daqui de Bauru. Fiquei 2 anos na Zopone, 5 anos na Servimed e depois montei a consultoria em 2018. E de quando você começou, assim, mudou muito esse período? Como que está hoje atuar nessa área aí empresarial? E conta para a gente também, né, assim, quais são os erros que os empresários mais cometem, mais básicos, assim, que você contribui e ajuda. Eu acho que o direito empresarial, ele hoje, o empresário tem que ver que a advocacia preventiva, ela não é um custo, uma despesa, ela não é um investimento. Eu acho que esse é o maior erro. Poucos olham para o preventivo, né, para a gestão de risco, como eu disse para você, para criar as regras internas, ter mais transparência, processos transparentes, né, processos eficazes, né, então mostrar isso, passar isso para os seus colaboradores. As empresas não olham com isso como um investimento na prevenção, elas preferem às vezes apagar incêndio. Então é melhor lidar com gestão de crise do que uma gestão de risco, né? Então Seria governança corporativo. corporativa. Sim. Então, você olhar para isso, né? Olhar para a tua cultura, pensando no futuro, né? Do que pode acontecer e para evitar realmente o contencioso, né? O contencioso hoje no país é caro, moroso, né? Então, a gente vê que sempre está aumentando mais os valores das custas, né? Para você recorrer hoje um processo trabalhista enquanto empresa é mais de R$ 20.000, uma guia. Quantas empresas têm esse valor, né? Então, para você não ter esse perigo de ter um contencioso trabalhista, você precisa fazer o preventivo trabalhista. E uma outra questão também que aparece muito nessa sua área, que é o compliance. Gostaria que você explicasse para a gente, né, o significado e também da importância dele nas organizações. O compliance ele vem do verbo to comply, né, em inglês, que é estar em conformidade, né? Estar em conformidade, e muita gente fala assim, conformidade com a lei. Sim, conformidade com a lei, né? Legislação do seu país, né? Às vezes, se atua no mercado multinacional, tem que olhar também para legislação internacional, né? E principalmente quando a gente fala estar em conformidade, mas com as práticas, com as boas práticas, né? Então, processos transparentes, né? As políticas bem definidas internas, ter um código de conduta, ter um manual do colaborador, ter o canal de denúncias, né, para apuração de fraudes, assédio, né? Então, ter esses processos bem definidos, tá olhando por todas as etapas do compliance, então desde a parte da gestão de risco, né, olhar para a parte da governança depois, aí você vem para realmente para os processos internos, olhando as políticas, o que você já tem de prática de compliance. Muitas empresas já têm práticas, mas elas não têm isso como compliance, né? Não divulgam isso, não age em conformidade para mostrar como que o compliance está ajudando na empresa. O compliance hoje, sim, ele é basicamente, no Brasil, a gente olha muito nas grandes empresas, né? Mas as empresas multinacionais hoje, muitas estão exigindo você estar em conformidade, né? Você estar com compliance. Então, elas já exigem a gente fala que essas evidências de você estar no compliance. Então, realmente é necessário ter na empresa, e pensando na pequena empresa também, essa questão da conduta que você trouxe. Sim, aquilo que eu falei, a gente tem que ter pelo menos pílulas, né? A gente não precisa ter um departamento de compliance, né? Mas você consegue, junto à própria RH, o administrativo, você começar a desenvolver ali, né, alguns mecanismos, algumas regras internas para você estar em conformidade, estar em compliance. E não pensando só como eu falei, em legislação, né? Tem normas regulamentadoras, as próprias NRs, né? Então, olhar para isso preventivamente, o que eu tenho que olhar, né, para não ter esse problema lá na frente? Quais riscos as empresas elas correm quando não tem? Por exemplo, tem algum assim na prática para trazer para a gente? Alguns? Olha, trabalhista, assim, quando eu falo de compliance, principalmente, né, nas empresas que eu atuo e algumas me procuram olhando para o compliance trabalhista, né? Então eles olham muito para o que eu estou fazendo, né? O que eu preciso melhorar para não ter contencioso trabalhista. Esse hoje é o principal, assim, que eu vejo, né? Tem outros também. Agora a gente está com a reforma tributária, o compliance fiscal vai ser muito, né,
tá muito ativo, vai ser muito necessário, né? Então as empresas se adaptarem, então conversar com os contadores, com os seus advogados, né? Para tá ok, né? Para esse ano até 2032 aí que vão ter nas fases, né, de transição. Acho que é muito importante. Então, toda empresa precisa se preocupar com isso. Da pequena, da média, a grande já tem essa prática. Não vamos falar de compliance, vamos falar de prevenção. Então, o compliance é prevenção, né? Você ter as ações de compliance, né? Como eu te falei, né? Os mecanismos de compliance, né? É justamente para isso, né? Para você prevenir o contencioso, prevenir risco, né? Deixar a empresa sólida. Estou até insistindo nisso, né? Depois, porque no bastidor a gente estava conversando aqui que uma empresa ela pode até fechar justamente por questões que acabam não cumprindo e ela nem imagina que poderia. Empresa sólida. Sim. Tá, você vê justamente caso, né? Assim, eu falo que o escândalo, né? A gente falou de gestão de crise, um escândalo pode fechar uma empresa, né? Então pode fazer com que ela perca a credibilidade, as pessoas param de comprar, isso está muito evidente, a gente já viu, e aí pode até vir a falência ou mesmo fechar. Então vamos lá, reforça para a gente como que o LGPD, né, mudou o ambiente empresarial. Olha, a Lei Geral de Proteção de Dados, basicamente ela é uma cópia da GDPR, que é a lei, né, vamos dizer, a Lei de Proteção de Dados dos Estados Unidos. Ela não cópia. Ela veio praticamente porque hoje tudo é processamento de dados, né? Então, tudo que a gente faz é digital, né? Assinatura digital, né? A gente hoje fala assim, a gente não pega mais caneta para assinar, né? Tudo digital mesmo. E a gente vem cada vez mais evoluindo para esse processo digital e aí você existe muito canais de transmissão de dados. Como você protege isso? Então, a LGPD veio para isso, né? Basicamente, ela veio para proteger esses processos internos da empresa, exigir que elas se adaptem, né? Criando as políticas internas, os formulários para eventualmente, se forem invadidas, como que tem que atuar junto à ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, tem uma série de conformidades que você, se você ler a própria lei, se você ler, você vê que ali está escrito o que você tem que fazer. Basicamente é isso, né? Então, ela já vem aí com você escrevendo o que você que tem que fazer. E você tendo internamente porque às vezes você fala, mas eu tenho antivírus, eu tenho segurança da informação, tá, mas você tem escrito para a política, você divulga isso para os seus clientes, né? Você divulga isso para os seus fornecedores, como que está isso aí para o pessoal interno? Eles assinaram, tem cláusulas de contrato de LGPD no seu contrato, né? No próprio contrato de trabalho, até com contrato de prestação de serviço, ou de venda mesmo, então tem cláusulas. É isso que veio para mudar, né? E muita gente ainda também não está olhando como deveria olhar. Você vê que existe até uma atuação mais próprio TCUs estaduais, né? Tribunal de Contas Tribunais de Contas, né? Tanto seja ele União, Estado e municípios, estão exigindo já, né? Que as próprias prefeituras que não se adaptem à LGPD. Então é um processo que não tem volta, né? Porque eu vejo assim que não é tão forte ainda, embora existem as previsões de fiscalização, aplicação de multa, é realmente a fiscalização, né? Não tem ainda, acho que, braço para fiscalizar. É aquilo que você mencionou, não tem volta, né? E você começou também a atuar nessa área. Então, quando que surgiu esse processo e como que é o seu olhar, né, diante dessa realidade que nós vivenciamos hoje nessa área digital? Quando você vai fazer um trabalho de compliance, né? Então, todas as etapas de governança, com gestão de risco, né, e compliance, quando a gente está olhando gestão de risco, um dos riscos do negócio, né, em risco operacional, é TI, né? A gente olha a TI. A hora que a gente olha a TI, já vem em evidência. Se você não tiver LGPD, que está aí, tá, a legislação está aí desde 2018, né? Começou a exigir em 2020, multas vieram em 2021 e 2022, né? Aplicação e fiscalização. Mas a hora que a gente olha para a gestão de risco e você não tem LGPD, já o primeiro caminho é você aplicar. Como eu disse, ainda que dependendo do tamanho da empresa, você não precisa ter um DPO, né, que é o responsável pelas ações de LGPD dentro da empresa, né? Então você não precisa ter ele exatamente já contratar, né, trazer de fora, ou ter um sistema. Não é isso, né? Mas você internamente você já consegue com a própria lei aplicar, né, definir algumas regras, se preocupar e divulgar mais isso, né, nos canais que você tem. Gostaria que você mencionasse também sobre os infoprodutos. Cara. São importantes. Hoje a gente está vendo que é um mercado que está muito em alta, né? Muita gente largando aí
a sua profissão para vender na internet, né? Vender cursos, vender produtos, enfim, né? A gente vê vários tipos de operações na internet nesse sentido, e eu falo que é uma área que, essa área do infoproduto é a área do direito digital, também é outra que não tem volta, né? Então a gente vai olhar bastante para isso, no sentido de que, como eu te disse, é uma oportunidade, sim, é possível ganhar dinheiro, sim, Mas mas tem seus o riscos. governo hoje está olhando, né, na questão do que está em conformidade com a lei, né? Então, ele está preocupado não só agora também fiscalizar, como arrecadar, né? Então, é uma oportunidade aí que a gente viu, né? A gente vê aí os próprios influencers, né? Pô, como que o cara ficou rico assim, de um dia para a noite? Paga imposto. Em resumo, é isso, né? Não estou falando que são todos, tá? Pelo amor de Deus, mas basicamente, né, eles têm uma atividade aqui que não pagam imposto. Então, é um caminho que vai acontecer, o governo vai estar olhando para isso, né, de forma. Antes era macro, agora estou vendo que é micro, né, então já criou várias regulamentações. Reforma tributária vem agora forte para isso e eles vão fiscalizar. Então, os termos de uso são importantes e por isso que vocês, a área de vocês aí também é muito importante que as empresas não entendam como despesas, mas também como investimentos de alguma Sim, forma. sim, com certeza, com certeza. Porque o digital, ele é uma empresa também. Você é a empresa, você é o que você está vendendo, entendeu? Quem que é a cara do seu negócio, né? Embora seja só você, às vezes, né, a tua marca, a tua pessoa, mas como que você está vendendo isso, né? Onde está escrito isso, regulamentado isso? Onde que você tem, né, uma segurança jurídica para continuar vendendo o que você vende, né? E, Caio, pensando ainda nessa área digital, era digital, como que podemos proteger, né, conteúdos na internet? Porque é muito comum, né? Cada um posta o que quer, da forma que quer. Alguns acham que estão protegidos, mas aí depois tem as suas surpresas. Quais sugestões e dicas que você deixa? A principal ainda estar adequada à LGPD. Eu acho que a LGPD ela foi muito bem escrita, assim, sabe? Eu recomendo as pessoas olharem, ver o que que elas, dentro daquilo que tem de, é, de cobrança, né? Cobrando de requisitos, ver o que que você tem e o que você não tem, né? Então, a partir dali, você já começa a tomar algumas ações nesse sentido. E mais do que isso, né? Eu acho que é uma coisa que, quando a gente fala de infoproduto, conteúdo, é pensar em processos éticos. Eu acho que é uma coisa que a gente tá se perdendo na internet e na própria mídia mesmo, TV, né? É um pouquinho mais dessa questão ética, né? A gente tinha lá, né, ética e moral, né? Enfim, a gente a gente falava muito disso, né, no passado, tinha até, acho que era educação cívica, né? A gente tinha no colegial, eu lembro ali, e a gente se perdeu isso, né? Então a gente vê cada dia o desrespeito, né, um com o outro é cada vez mais claro nisso, né? Então, mais evidente isso, e realmente isso pode causar processos crimes, processos cíveis de indenização, que é o que está acontecendo, né? Então, a gente, fulano de tal ganhou porque falou isso da prefeita, falou isso do presidente, né? Enfim, acusou isso, então as pessoas entram com ação porque viu aquele conteúdo e aí você acaba sendo prejudicado. E você, ao longo desses 25 anos já de experiência, né, como consultor empresarial, conselheiro empresarial, o que não pode faltar para uma empresa, né, que é essencial. Só que antes de você responder, nós vamos tomar uma água, vamos para o intervalo e você conta para a gente depois. Tá bom, obrigado. Então, nós vamos para esse rápido intervalo, mas voltamos já. Você continue com a gente, não saia daí. Até mais. Voltamos com Conversa Diário. O bate-papo de hoje é com Caio Lorenzo, empresário, realmente aqui, advogado, conselheiro de empresas. Antes do intervalo, deixei uma pergunta para pensar. Fala para a gente o que não pode faltar, então, para o empresário nos dias atuais, né? Aproveitando aí esses 25 anos de experiência, deixa a dica para quem está nos acompanhando. Como eu disse, Mara, é o olhar preventivo, né? Hoje as coisas estão acontecendo muito rápido, né? Tudo está bem, não existe mais aquela vantagem competitiva, tudo é muito disruptivo, né? A gente fala muito disso, então novos negócios,
novas demandas, né, novas necessidades, algumas coisas até saindo, né, saindo do mercado, não sendo mais usuais, né. O exemplo GPS, o aparelhinho, né, falo que é tão rápido, né, vai adequando, então assim, as empresas precisam olhar isso, olhar o preventivo para analisar o futuro, né. Então, fazer uma gestão de risco mesmo, ainda que seja mínima, né, do futuro do negócio, do que o negócio, né, o que vai acontecer com o meu negócio daqui 2, 3, 4, 5 anos, não, mas antes pensava 5, 10, 15, 20, né, hoje é assim, é muito mais Curto prazo. desapertado, muito mais curto prazo, né, tá revisando isso anualmente, principalmente, e olhando não só para a questão micro dentro da empresa, mas também para a questão também macro. Hoje a gente vê questões geopolíticas, guerras, né, enfim, rotas sendo travadas, né? Aumento de petróleo, a gente olha também a parte, né, a própria questão do clima, né? Muitos desastres. Então, a gente precisa olhar pandemias, quem poderia prever pandemias e quantos negócios foram fechados na pandemia. Então, assim, eu preciso olhar de forma preventiva para o negócio. O preventivo ele evita realmente riscos e até mesmo uma empresa aqui que ela se feche, como a gente já mencionou aqui, né? Fantástico. E vamos falar agora sobre uma questão do que o Caíto gosta de fazer, hobby. Vamos mudar um pouquinho o assunto. Conta pra gente o que faz quando não está também atuando na área que você escolheu e gosta tanto de fazer. Eu pratico esportes, né? Falo que o meu quintal é o BTC, né? Bauru Tênis Clube. Sou sócio. Hoje, esse ano, eu faço 40 anos de sócio, né? Eu entrei em 1986 como dependente dos meus pais. Desde então, eu trato como sendo meu quintal, é o lugar que eu sempre tô, é onde eu tenho lazer, é onde eu tenho boas conversas, bons amigos, né? Bons relacionamentos. E mais do que isso, é onde eu, né, melhoro minha saúde, faço meus esportes, né, jogo futebol, natação, academia, enfim, e lazer. Minha filha adora ir lá, né, passar o dia comigo, então minha família vai, a gente almoça, passa o final de semana. Eu, de alguma forma, também contribuo com o clube, desde 2014 estou na diretoria, né, faço parte da diretoria. Hoje eu sou diretor adjunto do diretor social, né, sou diretor adjunto de bares e restaurantes, então também contribuo de forma voluntária lá. E Mas até- gosto de pedalar, né? Os sábados de manhã é fatal ir pedalar, ter esse contato com a natureza. Gosto muito de esportes com contato com a natureza. No bastidor, uma outra coisa também aqui, Renato Zarin passou por aqui e ele já contou algo sobre a questão da culinária. Você negou a princípio. Ele disse que você gosta de cozinhar. Gosta ou não gosta? Não, eu gosto de ver as pessoas cozinhar e de participar depois que já pronto. Degustando. Não, mas eu gosto de fazer um churrasco, eu gosto de fazer um churrasco, gosto de fazer carne. Uma massa, assim, eu gosto muito de massa, a combinação massa com carne, então, quando eu tenho, assim, tô inspirado, é raro, mas acontece, aí eu vou pra cozinha. Mas eu gosto mais de apreciar, do que meu pai, meu irmão, gostam muito, e também vem dos avós, meu avô também teve restaurante, meu avô paterno, meu avô Luiz, e então, assim, depois meu pai cozinha, faz até hoje para os amigos, né, enfim, é um, é um hobby aí que eu gosto mais de participar. Mais de consumir. Tá certo. Mas tem uma outra questão que antes, né, de encerrarmos, gostaria que você mencionasse também, que é a parte da política. Conta para nós aí, para quem não conhece, que você também teve essa participação aí como candidato para, né, para vereador e por que decidiu também, né, se candidatar. E que ano foi? Conta com detalhes. Foi em 2024, né? Eu tomei a decisão um pouco antes, em 2023, no final de 2023. Aí foi onde eu fui procurar um partido, né? Eu tive um contato com o senador, Marcos Pontes, né, que foi meu padrinho, né? Desde então, para entrar para a política, né? Então, no princípio, eu entrei no PL, participei de todo o processo, né? De seleção para os vereadores enfim, né? Já nesse processo, né? Que eu estava entre os 22 para concorrer do partido, né? E eu tive várias vezes essa pergunta, né? Por quê, né? Eu acho que eu preciso de pessoas boas na política, né? Pessoas que sejam formadas, né? Eu sou formado em direito, eu conheço lei, então pessoas que tenham também já uma certa experiência de mercado, de rotina, né?
tenham conhecimentos também políticos, né? Então a gente, de alguma forma, a gente vive política, a gente vê, olha não só a parte política da cidade, mas a gente olha estadual, federal, né? Então, trazer um pouco mais profissionalizar um pouco mais a Câmara, no legislativo da cidade, né, para atuar forte com o executivo, né, em parceria com o executivo. Esse foi o meu discurso, né, naquela época. E saí, foi minha primeira experiência, tive 801 votos, acho que foi um número interessante, legal, né, para se pensar aí, né, e gosto ainda, continuo vivendo. Agora a gente está numa situação, né, de outra para deputado estadual, federal, né, uma situação que Pretende futuramente ainda não. Eu falo que agora estou vivendo os bastidores da política, né? Não entrei, mas consegui, mas convivo hoje os bastidores, né? E quem sabe no futuro a gente pode rever, sim. E para quem tem esse interesse, então, de entrar na política, está pensando, qual a sua experiência, né, de ter se candidatado e, e justamente desafios e oportunidades, o que você viu nesse período? Muito mais desafios. Eu acho que oportunidade, a pessoa tem que estar muito consciente do que ela vai fazer, porque dá trabalho. Eu vejo pelos vereadores que eu tive contato, né? O PL elegeu dois, né? Foi o Cabo Elinho e o Marcos, né? Então, tive esse contato com eles, né, fortemente aí durante quase um ano, enquanto eu estava no diretório. Hoje eu não estou mais no PL, estou sem partido, mas eu vejo que é muito mais desafio, né? Então, oportunidade, não vejo de início, não. Tem muito trabalho, muito desafio para um povo mesmo, né? Saber ouvir, né? Saber atuar, saber negociar, saber entender de leis realmente, né? Esse é uma situação. Oportunidade, um desafio principal, acho também, é que assim, você acaba largando a sua carreira, né? Então, acho que esse é um ponto crucial, assim, você tá disposto, né? Não dá para conciliar. Hoje eu vejo que não dá para conciliar. Então, teria que suspender, né? Eu achava que dava, mas depois que eu fui ver, então, por isso que eu falo que é uma tomada de decisão difícil, né? Não é desafiador, não. Daí é difícil. Se tivesse que fazer novamente, faria, ou não? Faria. Bacana. Então vamos falar um pouquinho para finalizar aqui, para a gente fechar. Família. É dessa união com a Patrícia. Tem uma filhota de 5 anos, cheia de energia, que você já me contou aqui no bastidor. Faz muitas atividades. Agora quer Ainda quer jogar futebol. Pediu sexta-feira. Não, vamos jogar futebol. Tá bom, filha, vamos, né? Então expliquei para ela, falei como que é o futebol feminino, enfim. Mas ela gostou e vai começar sexta-feira. Ela e a Paty gostam muito também do hipismo, né? A Patrícia, minha esposa, vem do hipismo, gosta. É o hobby dela, né? Inclusive, né? Então, o único dia que ela consegue se distrair é aos sábados de manhã, que vai ela e a Luísa, ela e a Luísa, né? Para o Aras fazer as aulas, né? E depois a gente já se encontra e vai para o clube, e aí já tem a rotina no final de semana. Mas durante a semana a Patrícia trabalha ali as suas 16, 17 horas, né? E aí depois ela daí dorme, descansa, vê a Netflix dela. Eu tô com um esporte no BTC e ela está lá, e depois é o final de semana que a gente tem para curtir, a partir de sexta-feira. Bacana, Essa é uma bacana. rotina. Então, nós estamos agora realmente finalizando. Antes de encerrarmos agora, definitivamente, gostaria que você deixasse para a gente um recado para a nossa audiência, para quem está nos acompanhando, aquilo que você quiser, aquilo que estiver no coração. Seja na área jurídica, um conselho, fique muito à vontade. Eu acho que eu vou remeter ao que a gente conversou nos bastidores, com você, com a Renata. Eu acho que está faltando mais uma de consciência mesmo. Acho que as pessoas precisam buscar mais a cada dia o seu autoconhecimento, desenvolver de forma mental, estarem pensando mais. A gente vê cada coisa, cada tragédia, cada ação assim do ser humano, que a gente foi muito preocupado com o futuro dos nossos filhos. E eu acho que isso tem que vir de cima para baixo, né? Então a gente pensar também no autoconhecimento, desenvolver isso entre nós e desenvolver isso com a nossa família também, com os nossos colaboradores, né? Tem a NR1 que está vendo, que a gente conversou também, né? Exigindo que as empresas se preocupem com isso também dentro das empresas, é regra, né? Então, eu acho que a gente precisa começar a olhar para isso mesmo com mais... não é frescura, né? Eu acho que não é frescura, isso é desenvolvimento.
né, amadurecimento. É isso que eu quero deixar o recado. Excelente. Muito obrigada por você aceitar o convite, compartilhar um pouquinho da sua experiência conosco, da sua história. Desejo para você sucesso. Eu que agradeço, sucesso pra gente. Amém. Então vamos encerrando a conversa de hoje com o advogado conselheiro empresarial Caio Lorenzo, mais conhecido como Caíto. Para mim foi uma alegria essa prosa, espero que para você também. E até o nosso próximo encontro. Aqui vou deixando claro aquela imensa gratidão e aquele forte abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.